Isaías 9, 6 e 7. Você pode abrir aí comigo, por favor? E, inclusive, eu vou pedir para você ir seguindo junto comigo, tá? Então, a gente vai abrir alguns versículos, a gente vai conversar sobre eles, vamos comentar. Isaías 9, 6 e 7. Porque, todo mundo achou? Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, então a gente está aqui nesse culto de Natal e a gente sabe que o Natal ele é celebrado no mundo todo, né? Diversas nações, famílias, às vezes que nem são cristãs, estão lá se reunindo no Natal. Alguém já passou no Natal com quem não é cristão alguma vez? Já passaram? É a coisa mais sem graça do mundo, né? Eu fui uma vez num Natal aqui, numa parte da nossa família, e assim, ó, gente, a comida tá na mesa, vamos comer, tá? Aí eu, e a oração, né? Não, pode comer, já tá servida, e cada um foi servindo, vai lá e acabou. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Parecia que você estava num jantar qualquer, em qualquer lugar do mundo. E é muito estranho, né? E nessa época do Natal, é interessante que as famílias se reúnem, né? Então, mesmo quando eu não estava morando em Floripa, no Natal, eu estava aqui com meus pais celebrando o Natal. Com exceção dessa vez, essa infeliz vez que eu fui comemorar em outro lugar. Bom, e uma das coisas que é interessante sobre o Natal é essa tradição que existe, né? A gente tem mercado, então quem aqui fez compras além do que deveria no Natal, né? Para os outros, para o filho, para o neto, para o primo, para todo mundo. Tem todo um comércio que foi criado, né? Que nem você vai lá em Jerusalém, tem toda a parte espiritual, mas também tem toda a parte comercial. Os caras fazem dinheiro pra caramba, tem os pedaços da cruz que estão sendo vendidos até hoje, né? Haja cruz, meu amigo. A cruz de Jesus era o tamanho de Jerusalém já, né? Mas existe todo um comércio agressivo, é shopping lotado pra lá, pra cá. Eu, pelo menos, eu tenho pavor de sair de Jurerê nessa época. Ah, vamos no shopping. Cara, vamos em outro lugar. Vamos correr. Vamos sair andando por aí, mas não vamos pro shopping, pelo amor de Deus. E tem também aquele famoso arroz com uva passa. Quem gosta da uva passa? Tudo passa, né? Inclusive a uva passa. A minha irmã já estava dizendo que eu tô com piada de tio por aí. Ela falou, olha, a Chloe, ela falou assim pra mim, a Chloe vai te eleger, esse Natal você não passa como o tio do pavê, né? Tô chegando nessa época, gente, que engraçado, né? Bom, mas Natal tem tudo isso e a verdade é que a gente não pode deixar Natal passar sem a gente falar sobre o verdadeiro significado do Natal. E eu quero a gente vai falar um pouquinho sobre o plano da salvação, vamos falar sobre o reino de Deus, mas eu queria dar uma aprofundada lá no comecinho, começo de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre Gênesis, a gente vai começar lá em Gênesis, já dar uma passadinha ali em Êxodo, vamos lá visitar Jesus sendo tentado pelo diabo, até a ressurreição dele, e a gente entender o que é esse menino que nasceu, prometido lá em Isaías, que nasceu entre nós, e que fez todo esse impacto que fez no mundo. É sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Então eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Então, Gênesis 1, 28, para quem não sabe, ele é o texto que é conhecido como mandato cultural. Né? Esse termo, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu achei tão estranho. Que papo é esse, mandato cultural? Que troço é esse? Né? O que é esse negócio? E a verdade é que Gênesis 1, 28, ele é como se fosse a primeira vez que Deus chega para o homem e fala assim, ó, você existe para isso, certo? É para isso que você existe. Você existe para. Gênesis 1, 28. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e subjuguem-na,
dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Então ele está falando assim, olha, você, ser humano, você existe para isso. Eu estou te abençoando e estou falando para você que você precisa ser fecundo, que você precisa se multiplicar, ou seja, sejam férteis, se multipliquem, enchem a terra, subjuguem a terra. É isso que ele está falando. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Então, esse é o plano original de Deus. Ele pega, ele cria. Vamos imaginar então o que era isso, né? Você tem o Jardim do Éden, você tem todo aquele caos, né, que a Bíblia fala em Gênesis 1. Se você está aberto em Gênesis 1, você vai ver que a terra é meio que um caos. E Deus está trazendo ordem para todo aquele caos. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem formas, era vazia. As trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a gente tem esse caos. E de repente Deus está, olha, haja luz, separa a luz, bota a terra, separa do mar, vamos fazer separação entre o céu e a terra, e ele começa a trazer ordem. E uma dessas coisas que Deus faz é colocar na terra um representante. Ele está falando assim, ser humano, você vai ser o meu representante. E como representante, o que você tem que fazer isso está no versículo 26, né? Ele vai falar assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e tal, ele cria o ser humano e ele fala assim, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Ele está falando assim, ser humano, não é para você ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. Eu estou colocando aqui o Jardim do Éden, que é uma provinha do que é o céu, certo? Eu estou colocando o Jardim do Éden, que é como se fosse a interseção, vamos colocar assim, entre o céu e a terra. O Jardim do Éden é talvez a manifestação mais próxima que nós já tivemos na terra do que é o céu. Então ele está lá o ser humano, está lá a mulher, e eles têm essa missão agora de Deus, o mandato cultural, certo? Por que mandato cultural? Porque lá no começo, o que Deus queria então? Você tem Adão, você tem Eva, você tem neles a capacidade de ser fértil e de se multiplicar, certo? Inclusive, eles só são colocados no Jardim do Éden, se você for olhar em Gênesis 2, olha comigo aqui rapidinho. Gênesis 2, ele fala assim, versículo 4, 2:4. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então, Deus só faz com que as plantas germinem tudo quando ele coloca o homem para quê? Para cultivar o solo. Versículo 15, olha comigo aqui. Versículo 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então você tem o quê? Está aqui o jardim do Éden, está aqui essa porção do céu diante de vocês. Agora eu quero que vocês cuidem dele e que vocês cultivem ele, certo? É isso que está acontecendo. Então Deus coloca o homem no jardim para cuidar e cultivar. Por isso que o homem, ele tem que trabalhar. O homem tem que trabalhar. Esse papo de ficar vivendo tranquilo, tudo que se fala hoje no mercado, no digital aí é liberdade financeira, né? A liberdade financeira é fazer o que quer, não sei o quê. Cara, você tem um propósito. Você não nasceu só para viver de renda. Você nasceu para cumprir algo. Deus te deu a possibilidade, Deus te deu a capacidade de cuidar e cultivar o solo. Né? Que, em outras palavras, seja lá o que for que Deus te colocou na tua mão, é para você cuidar e para você multiplicar. Seja fértil e multipliquem-se, certo? Beleza. Então aqui você tem o Jardim do Éden, você tem a missão do homem e estava tudo indo bem. Tá tudo indo maravilhosamente bem, até que, capítulo 3, você vai ver a serpente chegando para tentar a Eva. Todo mundo conhece a história, né? Você vai ver a serpente chegando para tentar a Eva e você vai ver assim, versículo 2. A serpente primeiro começa com uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí a Eva não é isso que Deus falou. Deus falou, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí ela acrescenta até, né? A gente costuma fazer isso com Deus, né?
Deus fala X, a gente fala XYZ, né? Então ele fala assim, e nem toquem nele. Ela tá falando, nem toca nesse negócio. Do contrário, vocês morrerão. Aí a serpente fala assim, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, aqui é muito importante, tá? Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Em outras versões, discernidores do bem e do mal. Olha só que forte isso aqui. E isso aqui, você vai entender o quanto que isso aqui vai determinar o futuro da humanidade inteira. Essa questão aqui. Como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Então vamos pensar o que Deus queria. Deus coloca o ser humano no Jardim do Éden, ele fala assim, você é minha imagem e minha semelhança. Você é o meu representante aqui na Terra. Você foi chamado para ser fértil e se multiplicar, para dominar sobre tudo isso que eu criei. É isso que ele fala. E aí ele está falando assim, só tem uma questão. Você não pode, de tudo que eu coloquei aqui, você só não pode fazer uma coisa. Você não pode comer do fruto daquela árvore ali. Tá bom? Aquela árvore da vida, você come à vontade. Essa aqui você não toca. Beleza? Você não come dali. Tranquilo, tudo certo. Quando a serpente chega para tentar Eva, ela vai brincando com as palavras, né? Alguém já teve essa brincadeira de palavras? O diabo te tentando, mas não é bem assim não precisa tudo isso, para que tudo isso? Não, Deus vai entender, é sempre assim, né? Deus vai entender. Mas para mim uma coisa que é chave é isso aqui, como Deus serão conhecedores do bem e do mal. A Eva está falando assim, você não acha Deus incrível? Você pode ser um Deus também, você pode se governar, você pode você mesmo decidir tudo sobre a sua vida. Você achou tal coisa legal, vai lá e faz coisa legal. Você tem um desejo por alguma coisa, vai lá e faz também. É isso que a Eva está falando. Só que o plano de Deus era o quê? Vocês, meus representantes, vocês vão ter relacionamento comigo. Somos pai, filho. E vocês vão governar sobre a terra que eu criei a partir desse relacionamento. É isso que era o plano de Deus. E a serpente está falando assim, não, vocês mesmos vão saber decidir se é o bem ou se é o mal. Vocês vão saber decidir se isso aqui é bom para vocês ou se não é. É isso que está acontecendo. Isso é tão importante, porque isso vai determinar... Eu não sei se alguém já se viu nessa situação? Tipo, será que Deus quer isso? Mas eu posso decidir, isso aqui é bom, olha só que bonito, né? Olha só que legal. Em inglês a gente chama do shiny thing, né? Aquela coisa que brilha, que chama aos olhos, que te atrai, que você é atraído por aquilo. É isso que está acontecendo. E a humanidade, naquele momento, cai. Cai como? Provando do fruto que Deus falou para não comer. Provando do fruto. E é isso que fala aqui, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. E quando os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Israel, o que isso tem a ver com o menino que nasceu? Essa é a pergunta. O que isso tem a ver com o menino que nasceu? Tudo. Tudo, porque desse momento em diante, o momento que Adão e Eva decidem ouvir a voz de outro ser que não era Deus e decidiram ser como Deus, a partir dali, eles mesmos tomarem o governo da sua vida, eles caem. E ali entra o pecado no mundo, entra a rebeldia do homem contra Deus. É isso que acontece. O homem dizendo, a partir de hoje, eu tomo conta de mim mesmo. Em outras palavras, eu governo essa terra, eu mesmo discernindo se é bom ou se é ruim. Eu mesmo discerno se é para eu fazer isso ou aquilo. E é isso que está acontecendo. E aí, quando entra o pecado no mundo, entra a morte. Deus falou que eles morreriam, certo? E aí você vai vendo na Bíblia, não vou ficar me estendendo aqui, mas você vai ver que as gerações vão diminuindo o número de anos. Lá em Matusalém vive 1000 anos, chega lá em Abraão, está lá nos 170, e aí vai diminuindo. Hoje, dificilmente passa dos 100, né? Passou dos 100, já está numa situação bem complicada. Então, o plano de Deus era o quê? Que a gente vivesse debaixo da sua autoridade, que a gente vivesse debaixo do seu comando, em relacionamento com Ele, que a gente estivesse governando aqui na Terra, mas a partir de um relacionamento com Ele, certo? Gênesis 3... Agora, uma coisa acontece nisso daqui.
quando Deus, Gênesis 3,15, quando Deus chega e vai ver toda aquela situação, vê que eles estão, né, percebendo aquela vergonha que eles estão, ele cria uma solução. Ele fala assim, ó, vamos aqui ver comigo. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Não é meio estranho? Primeiro que eles estavam sempre nus, né? Aí de repente ele percebe que ele está nu. E agora ele está falando assim, tô com medo, em outras versões, vergonha, porque estava nu. E ele está falando, quem te falou que você estava nu? Da onde você teve esse discernimento entre o bem e o mal? Da onde você começou a ver essas coisas? Você comeu do fruto da árvore que eu te proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore. E eu comi. Aqui começa, né, a primeira delegação de culpa, né, a primeira acusação, né? O Matrix nasceu ali, nessa hora. Falou assim, eu não, foi a mulher. E a mulher olha para né, Adão, imagina a mulher na frente de Deus, né, levando toda a culpa. Eu não, foi a serpente, foi esse animal que você colocou aí no meio. E aí eles estão um culpando o outro, todo mundo tirando o corpo da reta, ninguém assumindo a culpa de verdade. E ele fala assim, o que foi que você fez? Ele pergunta à mulher. A serpente me enganou e eu comi. Deus declara a serpente, mas tem um ponto aqui no versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a primeira menção desse menino que nasceu. Embora não seja bem claro, a história vai mostrar esse menino que nasce, esse filho de Deus que nasce lá na frente, para trazer restauração para tudo aquilo que Adão e Eva botaram a perder. Só que o que é interessante é que você vai ver ao longo da história a Deus levantando homens. Então vamos um pouquinho na história, você vai ver o desvio, né? Tem Caim e Abel, aí Caim, né? Entrou a morte, entrou o pecado, entrou a maldade, entrou tudo isso no mundo. E agora essas gerações estão vivendo em rivalidade, você tem Caim sendo expulso, tem todo aquele negócio. Inclusive, deixar uma indicação para vocês, Bible Project, se vocês não viram ainda, cara, recomendo assim, de olhos fechados, é incrível. Eles têm até aplicativo, não sei se tem em português, mas eles fazem estudos assim muito aprofundados. Eu estou vendo um da história de Abraão que é incrível. Ele vai mostrando a narrativa bíblica, como ela vai se repetindo através de diferentes personagens. E aí é muito interessante como você vai ver Noé. Deus pega e levanta Noé no meio de uma civilização totalmente corrupta. E aí Noé mal sai da arca, planta uma vinha, já pega a vinha, fica bêbado e já começa a fazer besteira. Aí logo em seguida você tem Abraão. Vê se tem outro aí. Aqui. Logo em seguida você tem Abraão. E Abraão vai lá com Sara lá no Egito, vocês lembram? Na hora da fome. E aí, você é minha irmã. Aquela meia-verdade, aquela era minha irmã. Aí fala assim, você é minha irmã, fala lá pra ele. Aí você vê Isaac, Jacó, Moisés. Moisés estava quase no finalzinho, estava incrível, né? Vida de Moisés, tantos milagres, um monte de coisa acontecendo. Lá no finalzinho, fala pra pedra. Ele vai lá e bum, golpeia a pedra. E aí, mais um homem de Deus, incrível, um profeta que tinha se levantado no meio do povo, se rebela contra Deus num momento de raiva contra o povo e nem sequer entra na terra prometida. E você vai vendo esse padrão se repetindo, homens incríveis de Deus que vão se levantando e de alguma forma se corrompem. Né? E você vai vendo que a questão não é o ambiente, como todo mundo fala, é a maldade que está intrínseca dentro do homem, que vai levando o homem a pecar. Porque a raça humana caiu. E desde então, todo homem que se levanta é falho. Vai ter suas falhas, vai ter suas tentações, vai ter seus desejos. E, se for guiado pela carne, em algum momento vai cair. Mas você vai ver o seguinte, o que Deus faz então? Tá bom, então temos Moisés, eu estou escolhendo um povo para sair do Egito, é o povo de Israel, leva eles para a terra prometida. Eu quero fazer Êxodo 19:6.
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ele está falando isso para Israel. Ele está falando assim, olha, vocês não vão ser simplesmente um povo andando, perambulando por aí. Eu quero que vocês sejam um reino, ou seja, reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes. Eu quero que vocês, em outras palavras, eu quero que vocês, sacerdotes, eu quero que vocês ministrem a mim, ou seja, tenham um relacionamento comigo, tenham esse relacionamento que eu prometi lá no começo, que eu tinha com Adão, eu quero ter com vocês. E não só isso, eu quero também que vocês sejam reis, que vocês governem na terra, vocês vão ser exemplo para todas as nações. É isso que Deus está falando com os israelitas. Agora, o que vai acontecer? Para quem conhece a história bíblica, o que acontece? Israel começa a se comparar com outras nações e fala assim, Deus, é legal ministrar para o Senhor, é legal tudo isso que a gente tem, mas a gente quer ter um rei. A gente quer escolher um rei para a gente quer um rei, a gente quer alguém que governe sobre a gente. E eles vão lá, e você lembra que Deus escolhe Saul, e aí depois levanta Davi, e todo aquele negócio. E você vai vendo que embora Deus faça isso, isso não era o desejo de Deus. Deus não queria isso, Deus queria, na verdade, que cada ser humano tivesse o seu relacionamento com ele e governasse a sua vida, né? Mesmo vivendo em comunidade, mesmo que tivesse um rei, mas que cada um tivesse o acesso à presença dele, tivesse relacionamento íntimo, profundo com o Deus que criou eles, o Criador dos céus e da terra. Tanto é que em 2 Samuel 7,16 fala assim, o seu trono será estabelecido para sempre. O seu reino será para sempre diante de mim e o seu trono será firme para sempre. Então ele está falando que da linhagem de Davi vai nascer um rei, que da linhagem de Davi vai nascer um menino, vai nascer, né? Então é um menininho, um bebê, mas que esse reino permaneceria para sempre. E aí você pode falar, Israel, mas o que tem a ver? Essa busca por esse rei, né? Esse homem que vai se levantar, tem tudo a ver. Porque lá no começo, o homem cai. Logo em seguida, Deus começa a levantar homens de Deus para guiar o povo. E eles estão olhando para esse homem quase como se fosse Deus, né? Estão olhando para esse homem dessa forma. Mas todos vão caindo. Todos vão caindo, vão falhando de alguma forma. Porque no fim das contas são seres humanos. E Deus está falando, eu quero um reino de sacerdotes. Eu quero homens e mulheres de Deus que tenham um relacionamento comigo, que possam se relacionar comigo. E ele promete assim, eu sei que vocês pediram um rei, mas eu vou dar um rei para vocês, que o reino dele nunca vai falhar. Ele vai ser um rei para sempre diante de mim. O trono dele vai ser firme e para sempre. É isso que está acontecendo. Agora, para quem está anotando, né? Então a gente falou ali do primeiro ponto, falamos sobre que a gente foi criado para reinar com Deus. Segundo ponto, a busca por esse rei, por esse homem que vai guiar todos nós, que vai nos conectar de novo com Deus. Terceiro, agora eu quero falar sobre esse menino que foi prometido que nasceria e que agora ele nasce. Isaías 9, 6 ao 7, se a gente leu aqui no começo, a gente fala assim, a gente leu, um menino nos nasceu. Foi isso que a gente leu, certo? Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. A gente está falando aqui sobre o tema de Natal. A gente está há poucas horas do Natal, né? E uma coisa que é importante de você entender é que a vinda de Jesus, a vinda desse menino, não é apenas o nascimento de um grande líder político, muito menos religioso, não é sobre isso. E também não é sobre um grande líder, não é sobre, é muito mais do que isso. Em Mateus 2,2, quando Jesus nasce, você vai ver a seguinte coisa acontecendo. Os magos, você lembra dos reis magos que saem buscando essa estrela do Oriente que brilha? Olha o que eles perguntam. Mateus 2,2. Onde está o recém-nascido? Onde está? Em outras palavras, eles estão falando assim, onde está esse menino? Não é isso que eles estão falando? Onde está esse menino? Que Isaías, eles não estão falando de Isaías, mas a gente entende, a gente está lendo, a gente está vendo para trás, né? A gente consegue ver na história. Olha só o que eles falam. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Eles não estão indo lá para adorar um menino. Você entende? Eles não estão indo lá para adorar um líder político. Eles não estão indo lá para adorar um líder qualquer.
eles estão indo lá. Olha só, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora, pensa no seguinte, ele está falando onde está o rei dos judeus. São reis e magos de outras nações. Estão vindo atrás e falando onde está, em outras palavras, onde é que está o rei de vocês? Onde que está o rei dos judeus? E eles estão vindo para adorar Jesus. Isso aqui já é um sinal de quem Jesus seria. Isso aqui já é um indicativo daquilo que Jesus viria para cumprir e fazer, de quem ele representaria nas nações. Ele é muito mais do que só o rei dos judeus. Ele é muito mais do que só um menino que nasceu. Ele é o Filho de Deus e o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. E é interessante, esses sábios, esses magos, esses reis, eles trazem três coisas. Eles trazem o ouro, que simboliza a realeza de Jesus, né? Significava, inclusive, se você para pensar, o ouro significa também prosperidade, riqueza. A Bíblia fala que Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Mas o ouro aqui simboliza a realeza que Cristo carregava em si. O incenso, né? A Bíblia fala que as nossas orações, elas sobem como incenso ao Senhor, às narinas do Senhor. Né? Então ela simboliza a divindade de Cristo, simboliza que ele é digno de adoração. E por último, a mirra, que simboliza o Messias, o ungido, e também todo o processo de sofrimento que ele teria que viver. Então, esses magos, esses reis, eles estão ali e estão falando assim, olha, esse menino que nasceu, esse rei dos judeus, ele é realeza, ele é divino, ele é digno de adoração, e ele é ungido de Deus. Agora, quarto ponto, eu quero falar um pouquinho sobre o que esse menino veio fazer. Todos os judeus, é importante você entender isso, que os judeus, a grande questão com todos os judeus hoje é a seguinte, os judeus acreditam que Jesus não veio, que o Messias não veio ainda, então ele vem a primeira vez, certo? Se ele vier, quando ele vier, aliás, ele vai vir pela primeira vez. Já nós cristãos, a gente acredita que ele vai vir pela segunda vez, não é isso? Vai vir a segunda vez. Foi engraçado, esse dia eu estava vendo uma história de um pastor que estava discutindo com um judeu no Shabat e tal, eles estavam lá falando assim, olha meu amigo, o judeu falou assim, ó, é o seguinte, você adora a Deus, beleza. Quando Jesus voltar, a gente pergunta para ele, é a primeira vez ou é a segunda vez que você está vindo? Tá bom? Agora vamos só fazer o Shabat e ser feliz. Beleza? Aí eles tiveram um Shabat lá. Bom, então, essa adoração, aliás, no terceiro ponto, quarto ponto, desculpa, a gente está falando sobre o que esse rei, o que esse menino, então, veio fazer. A obra desse rei. É importante você entender que ele veio para cá, para a terra, e os judeus, por que os judeus não conseguem ver Jesus como Messias? Porque na cabeça dos judeus, eles imaginavam Jesus chegando em cima de nuvens, vindo, destruindo, tirando os reis que estavam ali, o Império Romano, tudo, e estabelecendo um reino terreno. Como foi, por exemplo, com Moisés, que foi lá pessoalmente, tirou do Egito, levou até a Terra Prometida. Eles estão imaginando algo semelhante, porque a Bíblia falava, você vai levantar um profeta, como Moisés. Eles estão imaginando um reino físico, um reino terreno, um reino que você consegue tocar. É isso que eles estão imaginando. E Jesus vem totalmente diferente. Ele vem como um menino, vem como um bebê, nascido de uma virgem, numa manjedoura, e ele passa por todo o processo de crescer, e a Bíblia fala, que ele crescia em graça, em estatura, em sabedoria, passa por todo o processo que um judeu normal passaria. E João 3,16 fala o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pegou assim, já que nenhum desses homens deu conta, em outras palavras, resumindo aqui, eu vou mandar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho como um ser humano. Ele vai vencer todas as tentações. Inclusive a Bíblia fala lá na frente, lá em Hebreus, vai falar que ele passou por todas as tentações que nós passaríamos,
justamente para que pudesse se compadecer de nós, para que pudesse nos entender ainda mais profundamente. Sei que ele é Deus e tudo mais, mas ele viveu aquilo que nós vivemos aqui. Ele passou por dores como nós passamos, até mais profundas. E ele tinha a capacidade de se relacionar com a gente agora. Então Jesus, ele vem, e 2 Coríntios, se você quiser abrir comigo, eu queria ler esse texto com vocês, para mim é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Mas que reconciliação ele está falando? Aquela queda que a gente falou lá no começo, lá no primeiro ponto. Ele está reconciliando em Cristo, consigo, o mundo. Então ele está falando assim, eu sei que Adão caiu, mas eu estou mandando um segundo Adão. Estou mandando um homem nascido de uma virgem para vencer tudo aquilo que Adão não venceu, para que vocês tenham reconciliação comigo. E é daí que vem o termo, inclusive, religião. Religare, de se reconectar com o divino, com Deus. E ele está falando assim, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Que é o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. É como se Deus estivesse, através de mim, fazendo o apelo por meu intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem que não tinha pecado? Aquele menino. Não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que é se tornar justiça de Deus? Em outras palavras, ele está falando assim, aquele menino que nasceu, aquele filho que nos foi dado, que o governo estava sobre os seus ombros, ele venceu o pecado, venceu a morte, e hoje, aquele sangue vertido na cruz, quando Deus olha para nós, ele olha através daquele sangue. Ele olha através daquela vida que foi entregue por nós. Isso aqui é muito mais do que qualquer obra humana, do que qualquer força que você pode fazer no seu braço para ser perfeito ou para ser bom. Isso aqui é um ser humano divino morrendo no teu lugar e dizendo assim, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para te reconciliar com Deus. Eu vim para que toda a humanidade pudesse se reconciliar comigo e não só ser reconciliado, ser também chamado filhos e filhas de Deus. 1 Coríntios 15, 20 ao 22, olha só o que fala aqui, agora eu vou citar isso aqui por causa de Adão, é bem interessante. Ele fala aqui, mas de fato, 1 Coríntios 15, 20 ao 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram, né? Visto que a morte veio por meio de um só homem, quem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Quem foi vivificado em Cristo aí? Dá um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus providenciou esse menino, que também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem que teve que morrer no nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso a Deus novamente. Então, uma das obras que esse rei veio fazer é a salvação, é a reconciliação nossa, seres humanos, com Deus. E a segunda coisa é nos restituir a autoridade que nós entregamos para Satanás. Lucas 4, 5, você vai ver o diabo, então Jesus cresce, e ele, logo depois de se encontrar com João, de ser batizado, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E o diabo vem tentar ele, você lembra disso? Leva ele lá para o lugar mais alto do templo,
e fala assim, olha, você está vendo isso aqui? Os reinos do mundo? E ele disse, Lucas 4:5, tá? Eu te darei... Cara, mas é muito ousado, né? Fala sério, abusada. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Porque, presta bastante atenção nisso aqui, olha só o que ele fala. Porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. É muito metido, né? Olha, e só tem uma condição. Eu sei que você veio aqui para morrer pela humanidade, mas você não precisa disso não. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou agora mesmo. Para que você vai morrer? Para que você vai morrer? Eu te dou aqui. É isso que está acontecendo aqui. E olha só o que acontece. Se tu prostrado me adorares, tudo será teu. E Jesus, aí beleza, aí Jesus pega e fala, não adorarás a outro Deus, senão o teu Senhor, teu Deus. Você lembra disso? Ok. E aí tem uma coisa que é muito marcante sobre quando Jesus ressuscita. Então vocês sabem a história, Jesus vai, ele é morto, ele é traído primeiro, né? Depois ele é morto na cruz. E quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, tem uma frase aqui que é linda, Mateus 28, 18 ao 20, que é a grande comissão, né? A famosa grande comissão. Olha só o que ele fala. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu, até aí a gente sabia, né? Tava tudo certo. E na terra. Ele está diante dos discípulos, lembra que ele foi tentado pelo diabo, a gente acabou de falar disso. E o diabo falou, toda a autoridade me foi dada. Eu vou te dar se você quiser. Mas Jesus morre. A Bíblia diz que ele desce. Ele basicamente tira a chave do próprio diabo da casa dele. E sobe de novo, aparece para os discípulos e fala, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus, ele não só nos salva, como também nos dá autoridade. E a gente usa muito esse termo grande comissão e às vezes a gente não pensa tanto sobre o que isso quer dizer. O que é comissão? Em outras palavras, Jesus veio realizar uma missão. E nesse momento ele está fazendo o quê? Nos comissionando, nos dando a mesma missão. Falando assim, eu já morri por vocês. Agora que eu recuperei essa autoridade, eu quero que vocês continuem o quê? Com essa autoridade, expandindo o reino que eu vim instituir. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, não é para vocês ficarem, isso acontece logo depois que Jesus é levado aos céus. O Jesus é levado aos céus, os discípulos ficam olhando para o céu. Você lembra disso? E aí tem que aparecer dois, imagina quanto tempo eles ficaram olhando para o céu. Porque do nada aparece dois anjos e fala, ei gente, esse Jesus que vocês viram subir para o céu, um dia ele vai voltar. Mas, bora, né? Vamos viver, vamos fazer as coisas. Em outras palavras, ele está falando assim, esse Jesus, ele recuperou a autoridade, ele foi levado aos céus e agora está com vocês a bola. A bola está com vocês. Jesus falava assim, ó, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Eu preciso ir. E quando Jesus vai, ele envia o Espírito Santo. Ele nos comissiona para cumprir a grande comissão. Mateus, e aqui é o quinto ponto, eu termino com isso. O rei nos comissionou. Mateus 28, 19. Mesmo texto que vocês estão lendo, continua assim. Depois que ele fala... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele fala assim, portanto, eu gosto muito dessas palavras, por quê? Portanto, entretanto, todavia, né? Você presta atenção nisso e lê com atenção o que vem depois. Portanto, vão, em outras palavras, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, deixa eu só revisitar uma coisa. Vocês percebem quão parecido é essa comissão com o mandato cultural que eu falei lá no começo? Ele está falando assim, ó, antes ele falava assim, sejam férteis e multipliquem. Você lembra que ele falava isso? Porque está tudo em ordem, está tudo maravilhoso, né? Está tudo maravilhoso. Ele não tem diabo para vencer, não tem pecado, tem nada. Ele está falando, ó, vai, multiplica. Agora, depois que ele recupera a autoridade, ele desce, ele aparece de novo, ele comissiona os discípulos, ele está falando assim, ó, agora, eu passei 3 anos e meio com vocês, eu estou deixando aqui o Espírito Santo com vocês, já tomei autoridade, está com vocês, agora eu quero que vocês façam discípulos. O que é fazer discípulos? Se multipliquem. Eu quero que vocês
comecem a gerar, em outras palavras, essa nova raça de seres humanos, filhos e filhas de Deus. Eu quero que vocês apresentem aquilo que eu ensinei para vocês. É o que ele está falando, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ele está falando assim, ó, o que Adão não fez, né? Adão devia ter ensinado para Eva direito. Agora ele está falando assim, ó, vocês dessa vez façam direito, façam discípulos e lembra de obedecer a tudo. Tudo. Não é só para... Não toca nessa árvore, entendeu? Não é para comer dessa árvore. É tudo, obedeça a tudo. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Não é muito parecido com o que eles tinham no Jardim do Éden? Que Deus estava com eles e eles estavam se multiplicando, eles estavam trabalhando, estavam se multiplicando, estavam sendo férteis. E aqui ele está falando assim, eu quero que vocês se multipliquem. Como? Ensinando aquilo que eu depositei em vocês. Eu quero que vocês levem isso adiante. Então nesse Natal nós estamos falando sobre esse menino que nasceu. Em Isaías 9, do 6 ao 7, olha o que fala sobre esse menino. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Em algumas versões é separado, inclusive, Maravilhoso Conselheiro. Ou, se você quiser ler junto, Maravilhoso Conselheiro. Das duas formas fica muito bom, né? Fica maravilhoso. Então, Maravilhoso Conselheiro. Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Olha o que fala sobre esse menino. Ele estenderá o seu domínio. Lembra do mandato cultural? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Lembra disso? Menos sobre os humanos, né? Mas ele estenderá o seu domínio. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Estabelecido, lembra do manter e cultivar? Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então ele está falando sobre esse menino, que ele tem um reino sobre ele, tem um governo sobre os seus ombros. E ele não é qualquer menino, ele é um rei. Então, ele é aquele menino que nasceu na manjedoura, mas ele também é o rei dos judeus, ele também é o rei das nações, ele é o rei dos reis. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso, ele é o Pai eterno, ele é o príncipe da paz. Esse é o menino que nos nasceu. E ele veio nos dar salvação, ele veio nos restituir a autoridade, e ele veio nos comissionar para a gente continuar expandindo o quê? O reino dele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Queria fazer uma oração para a gente finalizar. Eu quero te dizer algumas coisas sobre esse menino. Feche seus olhos. Esse menino que nasceu, esse filho que nos foi dado, ele é mais do que só um bebê. Ele é o Deus que pode tirar todo o medo de dentro de você. Ele é o Deus que pode quebrar as tuas inseguranças.